Olá pessoal, dando continuidade aqui à série de vídeos do Task Report. Nesse vídeo nós vamos focar aqui na explicação das principais funções lá da guia Cálculo, onde você pode manipular alguns comportamentos do relatório. Essas funções elas não são nativas do Report Builder, ou seja, quem conhece o Report Builder você pode fazer a instalação e você vai ver que elas não existem. Foram registradas por mim para dar mais flexibilidade na execução dos relatórios. Então vamos entrar aqui no relatório. Eu já deixei aqui no label aqui, nesse evento label, as funções já previamente explicadas, já preenchidas, e eu vou explicar cada uma delas como que ela funciona. Aqui na guia linguagem, quando você seleciona funções, você seleciona funções de texto, tá aqui, porque as funções retornam texto, né? Tem as funções de conversão, que são funções nativas do Report Builder, funções de arquivo, funções de formatação, né? Formatar a data, formatar a moeda, função de formatação de hora, retornar a data e hora atual, de matemática, de cálculo, utilitários, né? Show message para mostrar um aviso ao usuário. Aqui são operadores, os tipos e por aí vai. A gente não vai entrar em detalhe em todos os detalhes de todas as funções, não, que são muitas, né? Então eu vou mostrar aqui as principais, que as funções que foram registradas por mim na engine do Task Report. E eu vou mostrar aqui para vocês as principais delas. A primeira função, arquivo existe. Eu estou colocando aqui as funções tudo no evento onPrint, mas nem todas vão ser utilizadas nesse evento, né? Eu coloquei aqui só para facilitar aqui o entendimento. A função arquivo existe, como o nome já diz, serve para você testar se o arquivo já existe. Isso aqui é bem interessante para você fazer a leitura de uma imagem no objeto. Né? Por exemplo, eu tenho um objeto imagem, né? Esse aqui não é um DB imagem, eu quero fazer a leitura de uma imagem no disco. Então, é recomendável que você verifique se o arquivo existe antes de passar essa imagem para o componente. Essa constante aqui poderia ser um campo da tabela, né? Você poderia vir aqui em dados e arrastar o nome do campo para cá, ou eu coloquei aqui o nome fixo, né? Então, se o arquivo existe, ele vai fazer a leitura da imagem. Função capitalize, vou voltar lá no texto, né? Função capitalize, como o próprio nome já diz, ele vai jogar a primeira letra em maiúsculo da string. Você pode colocar uma string fixa, ou eu retornei aqui o nome do campo de uma tabela. Executar arquivo. Essa função aqui ela vai funcionar bem na versão desktop. Na versão web não vai dar certo, porque você não pode executar um arquivo lá no servidor, a não ser que seja um arquivo que vai ser executado, vai processar e vai ser finalizado, né? Suponhamos que você queira gerar o relatório e, ao gerar o relatório, chamar um outro executável. Esse executável vai fazer algum processamento e vai ser finalizado. Esse executável não vai poder ter nenhuma interação com o usuário, não vai poder perguntar nada para o usuário, porque senão ele vai ficar parado lá no servidor e no navegador web essa mensagem não vai aparecer, né? Então você pode executar um arquivo na versão web desde que esse arquivo é possível subir ele e ele automaticamente seja finalizado. Na versão desktop você pode chamar o executável a partir do relatório. Você pode, por exemplo, na hora que ele finalizar o relatório, chamar um executável qualquer, e aí você tem aqui os parâmetros, né? 1, 2 e 3, para ele chamar o executável e voltar o controle para a tua aplicação. Ou você pode, por exemplo, passar o parâmetro 2, que ele chama e aguarda a finalização desse aplicativo. Ou seja, o usuário não vai ter como dar o Alt Tab e voltar para o gerador para fazer alguma coisa enquanto esse aplicativo não for finalizado. Ele cria um processo para chamar o executável e ele só vai voltar para o controle do gerador de relatório quando esse aplicativo, esse executável, for finalizado. Aí você vai ter que colocar isso aqui, não seria no onPrint, né? Poderia ser no afterprint do relatório, né? Você vai aqui no report, afterprint, e coloca aqui a chamada da função. Executa query, isso aqui também é um bom comando para você colocar no final da execução do relatório. Você pode colocar aqui a mensagem, o nome da consulta, um update, insert ou delete, monta aqui sua expressão, e o último parâmetro você indica se ele vai chamar
vai pedir essa confirmação para o usuário ou não. Se você colocar não, ele executa direto sem pedir. Isso aqui é especialmente útil, por exemplo, para você gravar um log, né, da execução do relatório. Você gera um insert numa tabela de log, dizendo que aquele relatório foi impresso pelo usuário. Aí você pode pegar pega informação adicional, o nome do usuário, e gerar um log lá da impressão do relatório, né? Seria uma utilização. Extenso, eu já mostrei no vídeo anterior, gera o extenso de um valor. Você pode passar o valor fixo aqui, né, com pontos, né? Se você colocar vírgula, por exemplo, R$10, você não pode colocar assim, né? Tem que colocar com ponto, né? Ele vai gerar o extenso. Ou você pode pegar o campo de uma tabela, igual aqui eu gerei, peguei o campo valor mensal e joguei para cá. Ele iria gerar o valor por extenso e ia jogar no caption desse label. Gera tela filtro. Essa função ela é obrigatória para a versão web, ou seja, quando você criar os parâmetros de filtro lá, você vem aqui, cria os parâmetros de filtro, correto? Eu vou fazer um vídeo específico dessa tela. Criou o parâmetro de filtro, é obrigatório você fazer a chamada dessa função, tem até escrito aqui, ó, gera tela filtro relatório, e aí você vem aqui e faz a chamada dela. Você vai colocar essa função no initialize parâmetros, que é lá no report, bem aqui nesse evento. On initialize, cadê? Aqui. Você vai colocar aqui nesse evento a chamada daquela função, que é a função para inicializar os parâmetros, ou seja, para ele montar a tela de filtro baseada nas configurações que você colocou lá na tela quando você salva o relatório. Nela tem um parâmetro indicando se você vai ocultar a tela padrão do Report Builder, que é essa tela aqui, ó. Se você vem aqui e cria um parâmetro e coloca localização, eu vou remover aqui esse conteúdo, porque senão, se eu executar o relatório, vai dar um monte de problema com esse tanto de função aqui, né? Vou dar um Ctrl X aqui. Se eu mandar localizar, ó, essa aqui é a tela padrão do Report Builder. Então, quando você vem aqui e cria o parâmetro e coloca lá a caixinha de texto, coloca um lookup, né, uma pesquisa em tabela externa, monta aquela telinha personalizada de filtro, você precisa chamar aquela função gera tela, gera tela filtro relatório, para ele montar a telinha de filtro. Se você não chamar ela, não adianta você montar os parâmetros lá. E aí esse parâmetro indica que ele vai ocultar a tela padrão do Report Builder. Para que esse parâmetro existe? Muitas vezes você tem uma quantidade muito grande de parâmetros e os parâmetros não estão relacionados corretamente. Para você ter certeza que os parâmetros estão sendo passados para a consulta corretamente, você coloca não nesse parâmetro, aí ele vai montar a tela de filtro, você preenche os valores, aí ele vai exibir também a tela de filtro do gerador. Ou seja, você vai colocar não aí só em ambiente de desenvolvimento para poder fazer teste, né? Para ver se os dados da tela de filtro realmente estão sendo passados para os filtros do relatório, os filtros que você definiu aqui na consulta. Ou seja, a tela de parâmetro lá que foi montada passou o valor corretamente, como é que você vai saber? Você coloca não aqui, executa o relatório, ele vai montar as duas telas. Grava no arquivo ini e lê no arquivo ini são dois parâmetros que você pode utilizar para gravar alguma informação em algum arquivo. Você passa o nome do arquivo, o nome da seção, o nome da chave e o valor. E o lê no ini é a mesma coisa, né? Ele tem um parâmetro aqui, valor padrão, caso essa chave seja vazia, ele retorna o valor padrão aqui, ou você pode colocar o valor nulo, né? Ou seja, sem nada. Ou seja, eu não quero que retorne o valor padrão vazio também. É um parâmetro opcional esse último. Então, ele vai gravar no ini e ele vai ler no ini. Talvez você queira pegar alguma informação do ini da sua aplicação e imprimir lá na tela do relatório, em alguma parte do relatório. Aí vai depender da utilização do seu sistema. Pega a informação adicional e separa a informação adicional. Lá naquela função executa módulo e na abre gerador, eu mostrei lá que tem um parâmetro lá, informação adicional. Você passa lá o módulo, inclusive eu tenho a TR executa módulo aqui dentro, que eu vou explicar agora. Você passa lá o nome do módulo, passa os filtros e passa a informação adicional. Essa informação adicional ela é padronizada, você tem que passar igual para todas as chamadas, tanto para executa módulo quanto para abre gerador, que são informações que você vai utilizar de forma padronizada em todos os relatórios. Independente do relatório, você sempre vai precisar daquela informação. Eu coloquei aqui 3 dados
que seriam interessantes se você passar. Por exemplo, a moeda. Se o seu sistema trabalha com duas moedas, aí eu quero passar para o relatório lá a moeda corrente que está configurada. Você pode pegar de uma tabela, né? Aqui eu coloquei fixo, né? Você junta aqui a string separada por pip, nome da moeda, nome do terminal, nome do usuário logado. E aí eu quero pegar essa informação lá no relatório para imprimir alguma coisa. Então você vai usar pega a informação adicional, que ele vai capturar esse texto. Aqui no caso ele vai jogar para essa variável f que eu declarei aqui, ó. É do tipo string, né? Poderia ser qualquer coisa. E aí eu vou e separo a informação, passando como parâmetro que é a variável. Eu poderia também jogar aqui direto também, ó. Eu poderia colocar aqui também. Separa informação adicional da função pega informação, o segundo campo. Ele vai retornar o quê? Terminal 01, ele vai jogar para o caption do label. Aqui eu coloquei separado para ficar mais fácil de entender. Eu jogo a variável aqui para... Eu jogo o pega informação para uma variável e separo ela, pegando no caso aqui o segundo, o terceiro, o primeiro. Aqui é o item, né? A posição que você quer pegar da função. Lembrando que você tem que passar essa informação lá na chamada, no parâmetro informação adicional. Na chamada da executa módulo e na abre o gerador. Aqui está, o executa módulos. Dentro do próprio relatório, você pode chamar um outro relatório. Imagine que você queira imprimir um relatório e dependendo de um valor de uma coluna, você vai chamar um outro relatório para imprimir alguma outra coisa. Aqui não se trata de um sub-relatório dentro desse relatório, nem nada não. Ele vai acionar o Task Report novamente e fazer a chamada de um outro relatório novamente. Essa função aqui eu ainda não testei, eu acho que ela não funciona na versão web. É muito provável que ela não vai funcionar. Então você utiliza ela aí com cautela. Assim, poucos clientes já utilizaram isso aqui, eu mesmo nunca usei essa função, mas foi solicitação de um cliente, eu achei interessante e foi implementado. Então, se você usa a versão desktop, você pode fazer isso, né, de um relatório chamar outro. Na versão web não vai funcionar muito bem, por quê? Porque ele vai gerar um PDF, né, e esse PDF vai ter que fazer um download, e aí vai ter um outro PDF sendo executado lá, não vai dar certo. Aqui eu deixei aqui a executa módulos comentada só para você entender os parâmetros. Né? O mesmo parâmetro lá da chamada lá pela DLL. Quando você coloca um botão lá na sua aplicação e chama a função executa módulo, você vai passar exatamente os mesmos parâmetros. O nome do módulo, filtro, a informação adicional, que você vai usar depois a pega informação para pegar esse valor aqui, né, dessa função. E o arquivo início, se você trabalhar com vários arquivos início de configuração, você passa, senão passa vazio. Funçõezinha simples aqui tirar o espaço à esquerda, tirar o espaço à direita. Joga tudo para maiúscula, joga tudo para minúscula. String replace, né, substitui uma string por outra, né, dentro de uma string maior. Por exemplo, aqui eu tenho o nome do cliente, poderia ser um valor fixo. Aqui eu estou pegando o campo de uma tabela. Estou substituindo aqui Maria por João, ignorando maiúscula ou minúscula, né, que é o último parâmetro lá, é o ignore case, né? Se vai ignorar maiúscula ou minúscula na substituição. Pode ser útil essa função em algum caso, né? SetSQL Report, essa função aqui ela é utilizada em relatórios mais complexos. Imagine que você vai montar uma consulta aqui usando o gerador de consultas, o construtor, e você queira montar uma consulta muito complexa onde não permite você montar por aqui. Em que situação que o gerador não permite você montar? Consulta com união, por exemplo. Consulta com união, ele não permite você montar consulta com união aqui. A não ser que você crie uma view lá no seu banco de dados. Essa view vai ter união, né, entre uma tabela e outra. E você usa a view aqui dentro do relatório. Se você não quiser criar a view e quiser manipular esse seu SQL aqui, aí o que você faz? Você vem, faz a tua consulta. Você marca aqui editar SQL. Depois que você marcou editar SQL, você perde as funções de agrupar, localizar, pesquisar. Ou seja, o seu SQL vai ser manual, né? Você é responsável por montar seu SQL, você é responsável por passar o query, por passar o order by, por passar tudo. Aí você coloca aqui e aí você vai editar essa consulta. Você vai pegar a expressão e você vai passar para esse parâmetro aqui, ó, que é o SQL Command. Aí você vai colocar o campo lá, todo o teu select, com o query, com o order by, aí você vai ter que fazer concatenação aqui, pegando
os campos lá da tela de filtro, né? E montando o teu SQL, e aqui tu passa o nome nome da consulta. No caso aqui, por exemplo, clientes. Aí você tem que indicar qual que é o nome da consulta, porque você pode ter várias, né? Qual que é o nome da consulta que eu quero manipular. Eu uso bastante essa função porque tem alguns relatórios que não dá para fazer com aquele assistente. É umas consultas mais complexas. Aí eu faço por aí. Você não precisa se preocupar em relação ao nome dos campos. Muitas vezes, por exemplo, se você criou uma consulta aqui que tenha 5 campos aqui, pode até estar setando para uma tabela qualquer. E lá você manipulou essa consulta completamente. Inclusive fez select com outra tabela. Você só precisa ter o objeto aqui já criado, né? Você tem que ter esse objeto aqui criado, não importa o select que esteja aqui dentro. Você pode pegar e manipular ele e mudar completamente o teu select. O que vai acontecer no desenho? No desenho, quando você for setar o campo, os campos que vai aparecer aqui na lista, só vai aparecer os campos que você já definiu aqui nesse objeto. Não vai aparecer os campos que você definiu aqui. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter que pegar e colocar o nome manual, né, do campo. Por exemplo, fone. Eu sei que no meu select lá do cliente eu tenho um campo fone, mas ele não está nem aparecendo aqui. Vai dar problema? Não. Por quê? Porque o meu SQL aqui eu coloquei o campo fone, entendeu? Aqui eu sei que tem um campo fone e aí não vai dar problema. O ruim é que você não vai ver o nome do campo aqui na lista, né? Você vai ter que colocar ele manual, né? Então, normalmente, o que eu faço para evitar esse tipo de problema de você pegar, vir aqui e colocar o nome do campo errado, por exemplo, eu monto todo o SQL do jeito que eu preciso, pelo menos com as colunas que eu preciso. Aí eu pego esse SQL, jogo ele para cá. Aqui, no caso, se o seu SQL obviamente vai ser grande, né? Você vai ter que colocar várias linhas assim, ó. Você vai fazendo as quebras de linha e colocando mais, fazendo a quebra de linha até terminar. No R, quando você for colocar campo igual a um determinado valor, suponha que esse valor aqui seja string, né? Você vai pegar o valor de uma variável. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que colocar entre aspa dupla no início, mais aspa simples e aspa dupla. O que ele vai fazer quando executar esse comando? Ele vai trocar a aspa dupla por aspa simples, entendeu? Se você for passar um filtro de um campo data, você tem que ver qual é o formato da data que o seu aplicativo utiliza. Por exemplo, eu utilizo nas minhas aplicações formato de data americano. Então, eu sempre passo ano, mês e dia, né? Aí, suponhamos que eu vou pegar aqui um campo data atual. Então, eu sei que na minha aplicação eu trabalho dessa forma. É ano, mês e dia. E aí eu tenho que colocar aspa no início, aspa dupla e aspa dupla no final. Aí, como é que ele vai ser executado depois? Ele vai colocar assim, ó. Para o banco ele vai desse jeito, ó. Ele vai, por exemplo, 2021. No caso eu botei o tracinho. 10, 18. Ele vai para o banco dessa forma. Ou seja, não vai dar problema, né? Então você tem que colocar aspa dupla para ele substituir essas aspa dupla por aspa simples. Ou você teria que colocar duas aspas duplas, então fica muito confuso, né? Então é mais fácil você colocar aspas duplas aqui. Então, se for, por exemplo, concatenar uma data, veja como que a sua aplicação trabalha com a data, qual o formato, né? Se for um número, basta concatenar mais um campo, essa variável aqui vai retornar um número. Você não precisa colocar aspas. Se for string, você tem que colocar aspa dupla no início, aspa dupla no final, para que a consulta seja executada corretamente. Beleza? Então, essa set SQL Report, você pode até, por exemplo, com a executa query que tem aqui embaixo, tem bem aqui, acho que eu passei. Eu já falei da executa query, né? Aqui, executa query. Você pode, por exemplo, criar uma view, né? Create view e o comando aqui, arrochar o comando e criar essa view. E aqui embaixo você pegar e dar o set SQL Report apontando para essa view, né? Então você pode fazer muita coisa com essa função, porque você pode manipular o SQL do jeito que você quiser. Aí não tem absolutamente nenhum limite, né? O gerador permite
Um SQL bem complexo? Permite. Você pode pegar e colocar ele manual aqui, né? Ele talvez não vai fazer lá no gerador de consultas aqui, mas aqui ele vai fazer do jeito que você quiser. Funções que não são compatíveis com a versão web. Então eu recomendo você mesmo falar, não, mas eu não vou usar a versão web agora, mais para frente. Então é melhor você já deixar o relatório já preparado para depois lá na frente, ó, eu quero usar a versão web, eu quero publicar os relatórios pelo menos para o meu gestor lá ter acesso a relatórios gerenciais, não são relatórios a nível operacional. A minha aplicação é desktop, mas eu quero ter lá o servidor web lá para o meu gerente ou dono da empresa ter acesso a esses relatórios gerenciais, tipo um fluxo de caixa, um resumo de venda, os produtos mais vendidos, algum relatório que é nível gerencial, que o proprietário, o dono da empresa ou o gerente possa ter acesso pelo celular. E aí, mas a minha aplicação é desktop, né? Então já deixa já os relatórios preparados para a versão web, mesmo que no momento você não vá utilizar a versão web. Então eu recomendo não usar essas funções aqui, a Task Grid BI, que é uma função para poder gerar uma consulta em formato de BI. É a mesma consulta que tem lá no gerador de consultas. Então essa rotina ela existia antes da gente criar o módulo de cria consultas. Depois a gente criou o módulo de cria consultas separado com as mesmas funcionalidades dessa função. Antigamente só tinha acesso ao BI a partir de um relatório. Tinha que criar o relatório e definir a função aqui no evento, né? Poderia ser lá no inicialize parâmetro, eu passo o SQL, o título e ele chama lá a parte lá da consulta. Eu recomendo fazer pelo gerador de consultas porque por lá você tem um assistente, lá é mais fácil de manipular, né? As informações do usuário vê as consultas de forma mais fácil, né? Mensagem box é uma função para exibir a mensagem para o usuário. Também não pode ser usado na versão web, por quê? Porque o relatório vai ser executado lá no servidor e você não pode chamar um mensagem box lá no servidor e esperar que o usuário vai responder alguma coisa. Ele não vai ver essa mensagem. No navegador não vai aparecer essa mensagem para ele confirmar. Essa mensagem só vai ser executada lá no servidor. Então qualquer mensagem, qualquer função de input que force o usuário a informar alguma coisa no relatório durante a sua execução, ela tem que ser removida da versão web. Inclusive essa mensagem box, mesmo que você colocar, ela não vai ter efeito nenhum na versão web. Então pode até gerar um comportamento errado no seu relatório. A mesma coisa com o input box, ela vai aparecer uma caixinha de texto para o usuário digitar alguma coisa, e você poderia pegar o valor retornado e jogar para um label, alguma coisa, né? Um label, um título do relatório. É uma função de entrada de dados. Todas elas podem ser substituídas lá pela tela de filtro. A mesma coisa ocorre aqui com a input data. Ela vai pedir uma caixinha lá para digitar a data. E você tem um parâmetro valor aqui que você poderia passar esses parâmetros, né? Retorna a data de hoje, início do mês ou final do mês. Ou você pode colocar uma data fixa. Ou pode deixar em branco e o usuário digita lá na hora. A input memo é a mesma coisa, é uma telinha que ele vai ser mostrado para o usuário para ele digitar um texto longo, né? Você pode passar o valor inicial aqui, ou seja, como se fosse uma caixa de uma edição de texto. Só que é texto não formatado, é texto puro, né? Monta tela filtro dinâmico e monta filtro dinâmico. Essa aqui eu não vou nem comentar porque ela é tão antiga e ela é totalmente obsoleta porque ela é substituída pela rotina nova de criar tela de filtro, que é essa aqui. Você monta a sua tela de filtro tudo por aqui. Antigamente era a partir daquelas funções. Aí a tela de filtro você tem vários tipos de componente que você pode colocar na sua tela. E inclusive até posicionar os campos, né? Que é isso aqui, ó, por exemplo, eu crio um campo 1, colocar aqui, por exemplo, pesquisa. Crio um campo 2. Eu vou colocar aqui que é campo 2, vou colocar aqui que é data. E aqui você vai poder até reposicionar os campos. Você pode posicionar os campos, você pode aumentar o tamanho, né? Vou colocar aqui, ó, 10 pontos aqui. Você pode aumentar o tamanho, né? E ele vai gerar sua telinha bonitinha do jeito que você definiu aqui, ó. Grava a configuração, ele vai gravar e na hora da execução vai ficar daquele jeito lá. Então é muito mais interessante você montar a tela de filtro por lá do que usar essas funções aqui obsoletas.
E aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência para ver as outras funções, né? Tem muita função aqui que você pode utilizar. É um Delphi dentro do seu relatório. Ele tem um compilador interno, você, como eu já mostrei, você pode criar as funções, você pode utilizar as funções já existentes, manipular as propriedades, né, do objeto, pintar e bordar literalmente. Infelizmente o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que você tenha chegado até aqui. E vamos continuar com mais vídeos. E até a próxima. Muito obrigado.